Fala, massa atleticana, fala pessoal. Hoje começa mais um quadro no canal Fred Augusto, o It Showtime. Hoje com a presença ilustre do Gabriel Azevedo, vereador, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Prazer em falar contigo, Gabriel. Prazer é todo meu, muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Só chamar que eu venho. Também estamos com o nosso Vitor, né, de carteirinha, presença ilustre, não é, né, Vitor? Já apareceu muito aqui no canal. É isso aí, prazer. Mais uma vez, você, torcedor, que está acompanhando a gente no canal aí. Um pedido para você, fica até o fim do programa. A gente vai tentar compartilhar com vocês e extrair do nosso entrevistado, né, o máximo de conhecimento, o máximo de conteúdo. Atualmente, informação é tudo, né? E a gente quer manter você bem informado e trazer um conteúdo de qualidade para você. Então, fica com a gente. Com certeza, Vitor. E também, por último e não menos importante, o nosso Fredão aí, né, Fred? Tamo juntos. Primeiro eu queria agradecer a todos os meus seguidores, né? Acho que é a primeira vez que eu estou aparecendo em um programa, né? Já são É verdade. quase 67 mil, né, seguidores no Twitter. E eu nunca tinha, né, batido esse papo com eles, né? Então é um prazer aparecer pela primeira vez, né? E entrevistando o Gabriel, né? E deixar bem claro que o Gabriel foi um convidado, né, meu, né, eu que fiz o convite ao Gabriel, né, e ele aceitou, assim, de prontidão, né, foi super solícito. É interessante que, uma historinha rápida, né, a última vez que eu votei, né, no Brasil, eu votei no Gabriel. Foi a última pessoa que eu Botou muito votei. bem. Foi na sua primeira eleição, foi a última vez que eu votei. Todas as outras vezes no Brasil eu só justifiquei meu voto, né? Eu não votei Você mais. botou em 16 ou em 20? Foi em 16. Foi a primeira vez, né? E então hoje é um prazer conversar com uma pessoa que eu votei e fiquei satisfeito com, né, com o trabalho que foi feito. Meu voto foi muito bem feito, né? Mas vamos lá, Rodrigão, começa aí, toca a bola. Vamos lá, Gabriel. Vou fazer as perguntas aqui, fica à vontade de falar. A gente vai falar sobre Galo, coisa muito boa de se falar, né? Então vamos começar, Gabriel. O vereador Gordinho, né, apresentou um projeto de lei para que a Arena MRV possa inaugurar com sua capacidade máxima sem as contrapartidas prontas, né? Esse projeto de lei, Gabriel, é consistente e robusto? Eu não tive ainda acesso à íntegra do projeto de lei, mas eu converso com todos os vereadores da Câmara no sentido de não apresentar projetos que sejam perda de tempo, uma vez que eles podem ser inconstitucionais, contrários à nossa Constituição ou à Constituição do Estado, ilegais, contrários à lei orgânica, e não regimentais. Então, essa análise quem faz é a Comissão de Legislação e Justiça, que é composta por Irlan, Sérgio, Fernanda, Jorge e Ramon. Se passou na comissão, ele está apto a ser votado. Ele vai ser analisado em outras comissões de mérito, mas ele cumpre esses requisitos. Eu dialoguei com alguns vereadores da comissão que me disseram que, ainda que a bola bata na trave, o projeto ele tem aí, digamos, os condicionantes mínimos para ser analisado. O que eu posso dizer é que eu lamento que o vereador tenha que chegar a esse ponto, uma vez que eu não tenho a menor dúvida de que esse Estado já devia estar de pé há mais tempo. Pontuar, para seguir nessa resposta, duas coisas. Quando o Fred me ligou diretamente de Nova York, né, Fred? Foi. Temos um amigo em comum que foi um personagem importante aí do Conselho do Galo há um tempo atrás, falando algumas coisas lá nas reuniões, que é o Márcio Cadar, me pediu para eu participar aqui. Eu falei, lá vou eu de novo. Então, assim, para quem está acompanhando o podcast, não há, da minha parte, nenhum esforço no sentido politiqueiro para estar utilizando as plataformas atleticanas como palanque. Eu insisto que eu nunca misturei política com Atlético. Não é assim que eu faço meu jogo político, não é assim que eu vou para a eleição. Nunca fui dizendo estou indo para representar a torcida ou para representar o clube.
ainda que eu seja atleticano, ainda que eu torça para o Galo. Então, só porque esse é o terceiro podcast que eu estou apresentando com vocês, que eu participo, e vem alguns comentários assim, para que está dando palanque? Estou aqui porque eu fui convidado. Entendeu? Então, é muito sagrado para mim não misturar as duas coisas. A partir disso, eu respondo por que o estádio já deveria estar de pé. Quando o Clube Atlético Mineiro definiu que ia fazer um estádio, o diálogo começou com a Prefeitura de Belo Horizonte. O prefeito ainda era o Márcio Lacerda. Tudo caminhou para que fosse feita uma operação simples, uma operação urbana. Para trocar em miúdos, para todo mundo entender, é como se você abrisse uma exceção da legislação para construir algo que é muito específico. E aí você cria regulamentações, faz um projeto, ele é votado na Câmara e a operação acontece. Exemplo, Vila São José. A Câmara acabou de aprovar uma operação urbana para a Vila São José, que envolve urbanizar, fazer uma série de melhorias, papapá. Então a Câmara dá essa autorização. Tudo estava sendo construído para que a arena fosse uma operação urbana. Quando muda para a gestão do Calil e vem a Maria Caldas, que era a secretária toda poderosa ali da política urbana, ela vira e fala, não vou fazer. E ela fala que não vai fazer com a certeza que o arquiteto Bernardo Farcas Volgo fosse incapaz de adequar o projeto à legislação regulamentar. Então, o primeiro tiro na direção da Arena do Galo foi dado pela secretária na gestão Calil, que encerrou todas as discussões de uma operação urbana para que o equipamento fosse construído com a legislação atual. Bom, uma vez que o Bernardo foi para a prancheta e conseguiu meio que adaptar todo um projeto para que ele fosse construído através da legislação, vem a segunda parte com a qual a prefeitura atrapalhou muito. Os prazos foram os mais largos, lentos e elásticos possível. Então, tudo que podia ser atrasado era atrasado, deliberadamente atrasado. Juntava aí o conjunto de duas forças. A da Maria Caldas, que é uma secretária de política urbana com a visão atrasada e que já chegou a falar que não queria mais nenhum projeto aprovado em Belo Horizonte para dar tempo dela regularizar tudo que tem. A loucura, né? E o Calil, que eu já disse em outras oportunidades, eu acho que no caso dele era uma birra mesmo na linha, se não sou eu que estou fazendo, ninguém pode fazer. Essas forças operaram em conjunto para prejudicar. E aí veio a terceira etapa, quando estava aprovado, no sentido das contrapartidas. Exigiu plantio de 45 mil árvores dentro do município de Belo Horizonte. E a manutenção dessas árvores é algo surreal para a construção de uma arena. Não há um impacto ambiental de modo a necessitar 45 mil. Isso não existe em nenhum lugar do Brasil, né? E uma série de outras coisas que a gente pode ir falando. Então, ao meu ver, o Gordinho, que é um cara parceiro, gosto muito dele, é um vereador muito autêntico. Hoje, inclusive, nós tivemos uma conversa sobre um outro projeto de lei que ele protocolou, que é exigir que os bares não possam mais fazer o cardápio de QR Code. Eu falei, amigo, esse daí vamos, né? Não faz sentido. A intervenção excessiva do poder público no ambiente privado. Quem quer QR Code faz QR Code, quem quer de papel faz de papel. Liguei para o presidente da Brasel, que é a Associação de Bares e Restaurantes de Belo Horizonte, que falou, poxa, me ajuda aí, né? Tanta coisa para poder facilitar. Então, o Gordinho, esse projeto, ele já vai retirar de tramitação, antes mesmo que ganhe número. É claro que ganha, né? A notícia e tudo mais, mas em relação ao projeto da Arena, ele passando na Comissão de Legislação e Justiça, eu vejo que ele pode tramitar e, tendo os votos necessários em plenário, a Prefeitura é obrigada a fazer valer. Isso tem um prazo, ô Gabriel, para passar na comissão, para ir para a votação e tudo? Ele ganha número, possivelmente essa semana ou na próxima. Indo para a Comissão de Legislação e Justiça, o relator pode dar o parecer, e aí ele vai passar pelas outras comissões. Prontos os pareceres, ele fica concluso para a votação. O que eu posso falar aqui em primeira mão, com exclusividade, uma vez estando concluso para entrar em votação, eu convoco uma votação assim que puder, de maneira imediata para o plenário. Que aí esse é um papel só do presidente. Uma coisa que eu não consigo entender, ô Gabriel, que assim, eu vejo muito aqui fora, né?
quando um investidor fala que vai construir alguma arena, ou alguma casa de show, o que seja, ligado ao entretenimento, né, aqui nos Estados Unidos, é claro que você tem uma contrapartida, mas você tem um incentivo muito grande do governo também, né, porque isso é bom para o governo você ter esse tipo de empreendimento, né? Você vai estar sempre ali com a população, né, usufruindo daquilo dali, você vai gerar emprego, N situações, né, em torno daquilo dali. E eu vejo que em Belo Horizonte, nos últimos tempos, estava o contrário, né? Você fazer um investimento na cidade era a coisa mais difícil que tinha, né? Era muito complicado as coisas, né? Eu estou fazendo esse podcast com vocês aqui na minha sala de estar. Se eu abrir a janela aqui, vou fazer isso rapidamente, vou quebrar o protocolo com vocês. Se eu for dar um passeio aqui pela minha casa, vocês vão ver um conjunto... Opa! Tombei foi tudo aqui. Um conjunto de livros sobre cidades e Belo Horizonte. E se eu abrir aqui a janela, como eu vou fazer agora, vocês vão ver o que eu chamo de marcos de Belo Horizonte. O que é isso? Todo mundo vai reconhecer, vamos ver se a iluminação vai permitir, mas eu acho que vai permitir sim. O que vocês enxergam aqui da minha janela naquela direção ali? Tá dando para ver? Deixa eu ver. Nossa. E ali mais iluminado, dá para ver? Aí a Praça 7? Ali você tem a Praça 7. Praça 7. A Praça 7 com o obelisco. Aqui logo em frente você tem a Igreja São José, o edifício Acaiaca, o Sulacap Sul-América, o Parque Municipal. Todas essas coisas são símbolos de uma cidade. Ou seja, você reconhece uma cidade pelos seus marcos. Quer ver? Se eu botar aqui, essa foto aqui é dos anos 50. É também a Praça 7, com o seu obelisco, com o seu que e tal. Por que eu estou dizendo isso? Vou rapidamente na biblioteca aqui mostrar para vocês. Daqui, por exemplo, uma estante dos lugares que você vai viajando. Se eu apontar para você, por exemplo, deixa eu ver uma coisa aqui bem óbvia. Essa cabine telefônica aqui, você vai lembrar de quê? Londres. Londres. Se eu apontar para isso daqui, Fred, você vai lembrar de quê? New York. Nova Big York. Apple. Big Apple. Por que eu estou falando isso tudo? Porque as cidades elas são feitas de símbolos, de marcos. Estou aqui na minha biblioteca. Isso daqui são só livros de construção urbana, Belo Horizonte, cidades, né? Aqui, ó, Cidades do Amanhã, a Nova Ciência das Cidades, cidades inteligentes, cidades para as pessoas. Eu gosto muito desse tema. Só uma cidade que atingiu certo grau de evolução, isso daqui é uma relíquia também, ó, que é o galo, é o croquis daquele galo da Rua da Bahia, sabe aquele prédio que tem galo Sim. raposa? Sim. O estudo eu tenho aqui em casa. Legal. Então, só uma cidade que evolui, sob o ponto de vista de estar muito avançada, que consegue construir para além do que é óbvio. O que é óbvio? Casinha, rua, moradia, lugar de trabalhar. Se você for numa cidade que tem, sei lá, 1.000 habitantes no interior do estado, ela vai ter uma grande arena de futebol? Não. Ela não chegou nesse patamar de construção. Então, ter uma arena como a Arena MRV, a Arena do Galo, não é um privilégio só para o Clube Atlético Mineiro, é um privilégio para Belo Horizonte. Aí as pessoas vão falar assim, tem o Mineirão, tem o Independência. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Porque o Mineirão é um equipamento. Hoje você não tem espaço para grandes festivais e shows em Belo Horizonte como deveria. Então, assim, ter um equipamento como aquele é um privilégio. A gente tem que incentivar. Só que você tem que incentivar, assim, o problema não é a arena. O problema é não ter uma estrutura de mobilidade. O problema é não ter uma estrutura de metrô. Aí você tem que lutar para ter isso. Porque a construção da arena, o impacto dela no entorno é extremamente positivo.
tudo Uhum. valoriza, tudo vale mais. A cidade ganha um símbolo. Então, assim, esse é um tema. Eu estou fechando meu mestrado lá na London School of Economics. Cara, é um privilégio para uma cidade ter algo como a Arena MRV. Privilégio. Então, assim, nós temos que pensar como nós vamos desenvolver a cidade mais. Ah, mas não tem tanto show a ponto de precisar de 3 arenas. Então, o problema não é fazer a arena, é trazer mais show. É trazer mais. Exatamente. É fazer a Belotur funcionar de modo que tem um show nessa cidade todo final de semana, que atrai turista, que atrai gente, que consuma nos nossos restaurantes. Porque se a gente vira a cidade do para que isso? Vamos nos colocar nos anos 40. Não estou comparando a arena com a Pampulha, não. Mas assim, vocês já imaginaram? Porque toda vez que a gente vai contar uma história, os chatos têm o seu papel, né? Os chatos dessa história são aqueles que assim, mas pra quê? Por quê? Não sei o quê. Ó céus, ó vida. Pensa o JK que vai fazer a Pampulha nos anos 40. Mas pra que um clube? Pra que uma igreja? Pra que uma casa do baile? Pra que um cassino? Sabe essa turma do pra quê? É o pessoal que quer ficar em casa, com a vida de sempre, não quer ver a cidade evoluir. Cara, deixa eu fazer e vamos atrás. Vamos atrás de show, vamos atrás de evento, vamos atrás de criar todo o equipamento necessário para a mobilidade. Parte das obras, parte das medidas compensatórias são de fato necessárias. Agora, o que não pode acontecer? Exige a construção de, por exemplo, viaduto e medidas compensatórias de mobilidade e só libera o alvará para fazer a medida faltando 1 ano para a inauguração. Isso é ou não é querer atrasar tudo? Né? Sem dúvida. Eu tenho até uma pergunta minha, o Gabriel. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, a prefeitura quis se responsabilizar pelo anel rodoviário, né? Que ali, como passa, né, em Belo Horizonte, tudo, que seria a responsabilidade dela, que ela queria cuidar daquilo dali, tudo. E o anel rodoviário tem uma concessionária, né, que é responsável pelo anel rodoviário, né, que é, se eu não me engano, Via 040, né, se eu não me engano o nome dela, né. E dentro de uma das contrapartidas, o Atlético tem que fazer, se eu não me engano, é uma alça, ali na entrada, né, chegando ali por Sete Lagoas, não é isso? Se eu não me engano, tem que fazer uma alça ali, tem uma construção ali no anel. Isso não seria, por exemplo, uma responsabilidade da prefeitura ou da concessionária e não do Atlético, não uma contrapartida da Arena? Isso não seria uma Não, quando você pensa contrapartida, você está querendo mitigar o impacto que o empreendimento gera na cidade. Caso o poder público compreenda que essa contrapartida deve ser em outra localidade, ela pode acontecer. Mas isso faz parte daquilo que eu falei. O conjunto muito absurdo ou exagerado de contrapartidas faz você chegar à conclusão de que a intenção real não era gerar um benefício para o município, mas fazer a obra agarrar, fazer o empreendedor desistir. Vou te dar um exemplo. Esquece a Arena do Galo. Vamos falar do mesmo arquiteto, que é o Bernardo Farkas Vogel, e vamos falar de um empreendimento que ele está ele tem um projeto. Do lado da Uzi Minas, Engenho Nogueira, sabe onde é, né? Perto da UFC. Sei, eu sei. Ele criou para lá a planta de um centro de convenções, com hotel, espaço, tudo. Aí ele apresenta o projeto da prefeitura, vai para a pasta do meio ambiente, e o pessoal fala assim, o senhor tem que fazer um estudo do lençol freático de acordo com o XYZ. O cara vai, faz o estudo, apresenta, eles falam, não é suficiente, tem que aprofundar mais. Como é período de chuva que ele tem que testar, ele espera 1 ano, faz de novo o teste, com todas as coisas que a prefeitura pediu. Agora eu mudei de ideia. Ele fez 4 vezes a mesma coisa. Tudo que foi pedido. Por que eu estou te respondendo isso? Porque isto afasta o empreendedor estrangeiro. Porque em qualquer lugar, como você citou aí, de algumas cidades que traem o investidor para construir,
você tem segurança jurídica e planejamento a longo prazo. São grandes problemas das cidades brasileiras, também em Belo Horizonte. Então, a segurança jurídica é o técnico que gostou ou não gostou. Isso é terrível. E o segundo é que vai mudando com o vento a ideia do planejar de uma cidade. Então, eu acho que o Galo foi um pouco vítima disso, sabe? Dessa ausência de segurança jurídica na prefeitura e de uma ausência de planejamento estratégico do que você quer para Belo Horizonte a longo prazo. Eu sei muito bem o que eu acho que Belo Horizonte tem que ter. Eu sempre comparo assim, algum de vocês, Fred, já não sei, algum de vocês já foi a Lima, no Peru? Nunca fui, não. Nunca foi. Lima, não. Mas já ouviram falar, o que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando eu falo Lima, lá no Peru? Já ouviram falar? Eu penso primeiro em altitude. No que? Qual no time? Altitude. Altitude. Deixa eu falar, os turistas do mundo inteiro saem de onde eles estiverem para despejar dinheiro, muito dinheiro, em Lima, pelo seguinte, já está na cabeça do turista. Ele vai chegar lá, vai comer bem. A gastronomia peruana é difundida mundialmente. Aí ele vai falar do ceviche. Ceviche, por exemplo. Né? Ele vai sair de Lima e ele vai para Cusco, que é uma cidade histórica de base inca com construção colonial espanhola. Ele vai pegar um trem lá, vai para Machu Picchu, vai fazer uma selfie com as ruínas incas ao fundo, vai pegar um transporte, vai voltar para Lima e volta para casa. Este lugar recebe mais gente do que Belo Horizonte. Aí você vai me convencer de que ir a Lima e a gastronomia peruana é melhor do que alguns pratos que eu tenho aqui em Belo Horizonte, do que um torresmo, do que um pão de queijo? Não vai. Você vai me convencer que Cusco, com sua Praça de Armas e cerca de 2 quarteirões para cada lado, é mais encantador do que Ouro Preto, Tiradentes, Mariana? Também tem minhas dúvidas. E que, ainda que Machu Picchu seja realmente algo deslumbrante, nós não temos, por exemplo, o Inhotim, o conjunto modernista da Pampulha e tantas outras coisas que atraem. Se você não tem essa visão estratégica de entender que esse circuito tem que ser embalado como um pacote, vendido internacionalmente com muita publicidade, que você tem que chamar a CNN Internacional. Eu, por exemplo, recebi o Anthony Bourdain aqui quando ele veio a Belo Horizonte para fazer a difusão da nossa comida naquele Parks Unknown. Se você não embala bem isso e não vende, nunca que Belo Horizonte entra na rota de viagens, de festivais. Vários artistas internacionais vêm ao Brasil e não vão a Belo Horizonte, não vêm a Belo Horizonte. Aí tem saindo de Belo Horizonte para ir ver show em São Paulo, no Rio, em Recife, em Brasília, Porto Alegre, Curitiba. Então, assim, se você tem uma visão estratégica de colocar Belo Horizonte nesse circuito internacional, aí a Arena, o Mineirão, o Mineirinho, o Independência fica um pouco. E não estou sonhando, não. Cidades com visão, com planejamento, fazem isso. Então, eu acho que a gente, nessa linha do estádio, foi, infelizmente, para o caminho da mesquinharia. Eu acho que ele é um equipamento urbano sensacional, que gera valor, que agrega e que tem que ser defendido não só pela torcida atleticana, não, mas pela cidade inteira. O Gabriel, logo após a CPI, o relatório é encaminhado para o Ministério Público, né? Isso. O Ministério Público, né, analisando esse relatório todo e tudo, existe uma chance da Arena ser ressarcida de algum valor, alguma coisa pelo governo, exatamente por ter sido prejudicada pela essa morosidade, esse excesso de contrapartidas? Como que funciona isso? Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade. Se o parecer e o relatório aprovados pela CPI, encaminhados pelo Ministério Público, apontarem isso que eu estou mencionando, e se o Ministério Público abrir um inquérito e, de fato, verificar isso, você pode partir para ressarcimentos do clube, sim, que foi prejudicado. E não é uma questão do clube. Qualquer empreendimento que
provar que o poder público o prejudicou, é passível de receber esse prejuízo de alguma forma. Uhum. Geralmente, aí você encontra medidas de fazer esse acerto acontecer. Ou seja, deixa de se pagar aquilo que poderia se pagar para o município até chegar ao valor do prejuízo. Uhum. E essa questão da arena, assim, a gente continuando aí, essa questão da mobilidade, é uma coisa que me preocupa. A gente tem alguma linha de metrô que chega aí próxima à arena, já ou não? Eu não me lembro. Tem, você caminhando da estação até lá, alguém já me falou que dá 20 minutos a pé. Entendeu? Ainda não é o ideal. A ideia é fazer uma passarela, Gabriel? Tem esse projeto? Tem uma passarela, tem a construção de passarela, tem uma construção de mobiliário urbano, ainda é um pouco distante do metrô em si. Em termos de distância, é até assim, relativamente próximo. Eu acho que a questão em relação ao metrô é, de fato, a acessibilidade no quesito segurança, porque você teria que atravessar ali vias, né, de alta velocidade, por exemplo. Mas está previsto, a construção disso está previsto, de melhorar a acessibilidade para o metrô. Aí você vê, o problema não é exatamente a distância da estação para o metrô. Eu volto àquilo que eu estava falando. O problema não é da arena, o problema é da cidade. A cidade é que tem uma falha de mobilidade. O Mineirão e o Independência sofrem do mesmo mal. Ou seja, a estação do MOVE está ali na porta do Mineirão, da Antônio Carlos para lá. Mas a cidade não cria. Vamos lá, o Mineirão está aí há décadas. A última grande obra de mobilidade de Belo Horizonte foi o MOVE para a Copa do Mundo 2013-2014. Na lógica, vamos lá, meus vizinhos aqui, eu estou na Tupisco, Rio de Janeiro, as pessoas que moram em Lourdes, na teoria, deveriam pegar o MOVE aqui na Santos Dumont, parar lá na porta do Mineirão e subir, né? Ou seja, de certa forma, caminhar aquela distância ali. Isso não acontece. Por quê? Porque você tem um problema duplo de mentalidade, né? Assim, as pessoas ainda têm as suas vidas aqui muito voltadas para uma vida com o carro. Elas se veem, ainda que ficar 2 horas, né, para sair de casa, chegar, estacionar, todo o ritual de ir e voltar, do que a questão de mobilidade. E a prefeitura... Eu acho que isso, desculpa interromper, eu acho que isso também, esse comportamento, né, do Belo Horizontino, ele está muito atrelado, né, e aí, né, eu até peço a sua opinião, a qualidade do transporte público. Claro, é o segundo que eu vou colocar. Exatamente. Não, você tem toda a razão. Ou seja, assim, o cara vai pensar, putz, mas vai estar cheio, vai atrasar, adquirir a passagem é uma burocracia do cão, eu tenho que chegar lá, comprar, não sei o quê. Não, muita gente, não sei vocês, mas muita gente da minha idade e outras idades sempre tiveram o costume de pegar ônibus. Em algum momento isso acabou. Sabe? Por quê? Porque ficou perigoso, ficou não pontual, ficou lotado. Isso é uma coisa que acontece o tempo inteiro, não é só com ônibus, mas ônibus é um serviço eminentemente municipal. Mas vamos pensar assim, eu sou de 1986, vocês são de que idade? De que ano? Sou 2001. Eu sou de 95. 81. 85. Quem é o mais moleque? 81. Sou eu, 2001. Nossa, você nasceu depois do bug do milênio. Foi exatamente. Eu tenho um videocassete que eu comprei que era a prova de bug do milênio. Tá lá num adesivo assim. Você deve saber o que é videocassete. Então, 2001, 95, e você tá com quantos? 81. 81. Ganhou de mim. Então, você sabe que nascendo em 81, nos anos 80, 90, a taxa de pessoas que usavam ônibus nessa cidade é enorme. Havia o costume de fazer tudo de ônibus. Isso só vem caindo, por 2 razões. Pela queda de qualidade, mas, sobretudo, porque quando a classe média, sobretudo a classe média, abandona um serviço, a tendência de piora dele é muito grande. Porque são pessoas formadoras de opinião que reclamam com capacidade de mudança.
O que eu digo? O colégio, a escola pública começou a ficar ruim. Ao invés de batalhar por uma escola pública de qualidade, já há o recurso para pagar uma particular. Então, ao invés de ficar brigando ali, eu pago a particular e o filho está garantido. A saúde começa a ficar muito ruim. Ao invés de brigar por uma saúde de qualidade, eu pago um plano de saúde e vou para o sistema privado. O ônibus começa a decair. Ao invés de lutar por um ônibus de qualidade, eu compro um carro. Só que aí vem um problema que geralmente não vem na educação privada e na saúde privada. O seu filho, na escola privada, vai ter aula com muita qualidade, o outro nem tanto, mas o seu continua tendo qualidade. No serviço hospitalar, é parecido. Você tem um tratamento de qualidade, o outro nem tanto. Na mobilidade, você tem um efeito complicado. Porque a partir do momento que todo mundo considera que a saída é ter um carro, as vias não alargam como elástico. Você cria outro problema. Se está dentro do transporte individual, a cidade trava. E não só trava, como passa a ser disfuncional, né? A quantidade de terreno e de espaço que a gente pede para os carros acaba fazendo com que a cidade se compare a um sistema circulatório de um corpo que está com colesterol nas alturas. Uma hora, o infarto vem. Então, assim, não tem como discutir a cidade, e por isso, assim, esse assunto da arena acaba envolvendo uma discussão mais sistêmica, sem pensar em tudo que está acontecendo. E o que eu sinto é que esses equipamentos grandiosos sempre travam porque a cidade não pensa no modelo de transporte que limita, inclusive, as pessoas a irem de carro. É chato falar. Esses dias eu dei uma declaração sobre a questão da Lagoa da Pampulha. E tem muito ciclista que está morrendo porque não tem um lugar adequado para pedalar em Belo Horizonte. Então as pessoas pedalam na BR, vão pedalar ali onde é mais perigoso mesmo. A Lagoa é um desperdício total, porque você tem a orla, ela tem vias para carro ali bem na margem da lagoa, que poderiam muito bem estar restritas a calçada e bicicleta, para que os carros ficassem nas vias imediatamente posteriores ao quarteirão de trás. Se você tem isso e estimula o comércio ali local a ser repleto de restaurante, de bar, você tem o que em Barcelona eles chamam de Rambla, que é um grande calçadão. Ou não precisa aqui citar a Espanha, o Rio, né? Com a sua Vieira Solto, com a Atlântica, ou qualquer cidade litorânea brasileira, você pega aquela parte maravilhosa, ou não, vou não muito longe, não, vou Lagoa Santa, né? A Lagoa de Lagoa Santa é mais legal do que a Lagoa da Pampulha, porque ela tem uma utilidade que a nossa não tem. Ela tem os carros ali também, mas pode ser muito melhor a nossa se ela for um grande calçadão. Na hora que você sugere um negócio dele, todo mundo chia, ou alguns chiam. Mas vai fechar. Porque é aquilo que eu falei da cidade, que as pessoas querem que tudo fique igual para sempre. Muita gente já feita a inovação, as coisas que são diferentes aqui. Aí, se um belo dia fechar, encher de bar e restaurante, todo mundo começar a caminhar, o número de turistas explodir, a vivência na Lagoa melhorar, tudo ficar muito mais legal. Que bacana! Ninguém vai nem lembrar o tanto que foi difícil de fazer. Paris está vivenciando isso agora. A experiência que Amsterdã teve nos últimos anos, lá atrás, quando ela fechou-se aos carros e abriu-se para bicicletas e pedestres, hoje ninguém nem consegue conceber outro modelo de cidade senão esse de Amsterdã, com o que eles estão vivendo lá. Paris está passando por isso de uma maneira interessante, porque a prefeita está sendo muito corajosa, junto com o Carlos Moreno, que assessora ela, e eu tive aula com ele agora no mestrado, para fazer um procedimento que chama de evaporação de carros. Então, você pega espaços assim que viraram verdadeiros estacionamentos ou que são só de carro. Por exemplo, a margem do Rio Sena, que dá para comparar com a Pampulha, assim, no sentido, você tem água e tem uma oportunidade, era toda feita de via, de carro. Eles fecharam, abriram para pedestres, para comércio. Está maravilhoso. Isso é questão de 5 anos. Mas na hora que eles foram fazer isso, a gritaria foi total. Então, na hora que você fala assim, poxa, não faz sentido esse bando de gente ficar indo para o Mineirão de carro. Vamos restringir
a ida de carro para lá? Vamos fazer todo mundo ir de ônibus? Mas vai dar errado. Não, peraí, vamos testar. Como é que vai Gabriel, funcionar até isso? fazer campanhas com o próprio clube, né? Eu ia te perguntar isso logo em sequência, te dando a oportunidade de você dar um gancho nessa sua fala. Fazer campanhas com o clube, né, de conscientização do torcedor, acho que isso é muito válido. Eu, no jogo da semana passada aí, eu fui e eu vejo muitos móveis. Eu deixei de ir móvel por conta de segurança, já fui assaltado no móvel, eu deixei de ir por causa de segurança. Mas a gente vê, né, aqueles móveis, aquele móvel personalizado do Galo, querendo ou não, ele é pouco visado, né? Ele é pouco informado para o torcedor. Acho que é mesmo aquela pessoal que conhece que vai mesmo. Então, acho que focar, né, numa campanha do Galo com a prefeitura seria muito bacana, né? Chamar o torcedor para esse metrô, né? Eu acho que seria muito bacana e diferencial, né? E melhor, né? As pessoas chegariam em 20, 30 minutos. A partir do momento que você tem um serviço de linhas atendendo a cidade inteira, chegando lá, com segurança, todo mundo voltando, embarcando. Cara, eu fui. Assim, eu falo isso, aí talvez uma pessoa com mais má vontade me escutando, que utópico, isso não existe. Assim, cara, sai, por favor, dessa cabecinha de que não existe, que não pode. Em qualquer cidade do planeta que funciona, é assim. Então, por exemplo, eu vou ali, eu estou em Londres, vou ver um show, vou nem pegar jogo de futebol, não. Show. Fui ver o show do Queen no O2 Arena. O metrô estava lotado. A fila do metrô estava muito cheia. Eu falei, vou voltar de ônibus. Não existe a possibilidade de você voltar de carro. A cidade não te permite. Entendeu? Não vai táxi, não vai Uber, não tem como. Vira uma área de não penetração ali desses veículos. Vários ônibus saindo, com várias linhas, todo mundo chegando, pegando e tal. Se você tem esse estímulo, a pessoa passa a entender que funciona. O problema é a primeira vez. Eu me lembro quando o papai era vivo, e a gente, né, ia muito nos jogos todos, e ainda estávamos jogando lá no Independência. Eu falei, ô pai, por que o senhor não deixa o carro na garagem? Vamos de metrô. Que isso é muito difícil. Não. Descemos aqui a rua Rio de Janeiro, Praça 7, Amazonas, pegamos a estação lá, central. Desci no Horto, subi, estou no estádio. Terminou, peguei, voltei. Tipo assim, mais barato, sem sombra de dúvida, em relação ao estacionamento, mais saudável. Fiz meu velhinho caminhar um pouquinho, bater o coração dele. E se todo mundo fizesse isso, como seria a chegada no estádio? Muito mais Claro, tranquilo, não é todo mundo que está morando aqui nesse lugar, mas aí você cria as linhas de jogo, né? Você cria o esquema do jogo. Hoje, a ampliação de linhas no número de jogo já é paga pelo poder público. Gostaria de salientar isso, né? Que é o que você falou da integração dos clubes com a prefeitura. Toda a cidade está pagando para o torcedor ir de ônibus. Isso já acontece. Então, dá para repensar. Sim. Isso é interessante para os clubes, né, Gabriel? Porque assim, o torcedor ele indo de metrô, né? Ele consegue chegar no um tempo mais curto no estádio, né, na arena. Ele vai ficar mais tempo naquela arena. Então, para o clube trabalhar, por exemplo, o match day, né, no dia com o torcedor, ele tem muito mais tempo, né? Ele consegue explorar o torcedor ali dentro do estádio muito mais, né? Só que ao mesmo tempo o clube tem que ir junto com o governo, né? Eu vejo que muita gente no Brasil até confunde um pouco isso, né? Que é o match day com hospitality, né? São duas coisas totalmente diferentes, né? Só que elas chegam um momento que elas caminham um pouco juntas, né? Você depende de uma para acontecer a outra, né? Então, se você trata bem seu torcedor, faz ele chegar com uma facilidade maior no estádio, o cara vai chegar mais satisfeito, o cara vai gastar menos nesse transporte, vai ficar mais tempo, ele vai consumir mais. E os clubes necessitam disso, né? De gerar receita, né? Então eu vejo que isso aí. Ela é totalmente voltada para isso. Eu É, estava lá no dia da inauguração e é interessantíssimo como o espaço da arquibancada para o balcão de vendas, né, das uhum, bares e
e o que está ali é enorme. Ou seja, é para todo mundo ficar ali muito à vontade, consumindo. Você, não sei, você gosta de beisebol, aí você vai em Nova York ver jogo de beisebol? Não, eu sou mais fã de basquete e futebol americano. Eu não tenho muita paciência para beisebol, não. Certo, que eu vou falar. A gente, quando vai nos estádios americanos ver beisebol ou basquete ou futebol americano, essa gente não vê o jogo, não, você já percebeu, né? Não. Elas vão lá para comer, eu tenho essa impressão. É. Beisebol, tudo, que é uma coisa que eu ainda vou entender o prazer do torcedor, né? Uma longuíssima. Eu Cara, não tenho e paciência compra nenhuma. crack-jack, e compra isso, e compra aquilo, e não sei o quê. O time de futebol pega os torcedores pela canela, faz assim, ó, mas não fica uma moedinha. E consome. E tem como você fazer esse consumo, igual você falou, ser ampliado para o torcedor, para o time. Porque, claro, com todo respeito a quem está ali vendendo o tropeiro na porta ou a latinha, cara, você saiu de casa disposto a pagar para ver seu time, deixa eu te convidar a ser mais torcedor. Consome o que o time está vendendo no estádio, a camisa do time, tudo. Porque isso tudo vai para o time. Isso tudo é caixa do time. Né? Então, assim, futebol, vamos lá, é paixão, mas é também negócio. Né? Sem Eu dúvida. defendo a SAF desde antes de ser modinha, porque é só observar o futebol no planeta. O que é chegar numa loja do Real Madrid no Santiago Bernabéu? O que é entrar ali numa visita guiada e entender o tamanho que é aquele negócio? Quero ver fulano jogando no meu time. Quer? Tem que ter caixa. Tem que ter caixa para contratar. Né? Não adianta. Não tem jogador grátis. O que eu falo muito, Gabriel, também, essa questão da geração de receita, né? Eu vejo, por exemplo, que muitos clubes brasileiros, né, a gente fez o famoso sócio-torcedor, né? Sócio-torcedor nada mais é do que os clubes brasileiros imitaram um pouco o season ticket, né, americano, né? Porque eu não consigo ver benefício, né, nesses sócios torcedores. Então, por exemplo, você pega, né, vamos falar do Galo, né? A gente tem aí praticamente, vamos colocar aí 8 milhões e meio de torcedores, né? Você alcançar com sócio torcedor 88, 100 mil torcedores, é muito pouco, né? Pelo tanto de torcedor que você tem. E esses outros, né? Que é a grande maioria, a grande massa, você não consegue atingir com nada. Então, na minha visão, se eu fosse diretor de um clube, né? Presidente de um clube, eu não teria sócio torcedor da maneira que tem, né? Eu teria um season ticket que eu ia Só um conseguir negócio agora. alcançar. Pode falar, estou ouvindo. Eu ia conseguir alcançar esse volume de torcedor que eu já alcanço, né, com o sócio torcedor, tendo um season ticket, eu iria criar, né, uma outra situação, né, para eu atingir esse outro público imenso que eu tenho de torcedores, né? Porque você imagina assim, se a gente tem 8 milhões e meio mais ou menos de torcedores, né? 9 milhões, se eu não me engano, você tem aí 100 mil sócios torcedores, cara, você tem aí 8 milhões e 800 mil torcedores que você não atende com seu sócio torcedor, né? Que é uma receita sua que está voando, né? Tá perdida, né? O cara compra uma blusa ali, um manto esporádico, né? Você não tem, por exemplo, você tem quase 9 milhões de pessoas, você vai ter todo tipo de gente, né? Você vai ter o cara que é um empresário bem-sucedido, mas você tem um cara que é assalariado, que o cara não consegue comprar uma camisa de um time de futebol de R$ 400. Porque se ele fizer isso, falta dentro de casa as coisas. Ele tem filho, ele tem esposa, né? Então, se os clubes não conseguem criar situações para esse cara consumir o clube também, né? Você tem que ter produtos adequados para esse público, né? Então eu vejo que Não é isso falta impossível, né? muito aí. Porque as Casas Bahia conseguem, né? Ou seja, Exato. por exemplo, o mercado consumidor brasileiro
é um mercado robusto e que consegue ter cases de penetração social dos mais diversos. Vou citar aqui, por exemplo, companhia de telefone celular. Né? Ela consegue chegar de várias formas. Você tem o plano X, com várias linhas, poder falar no exterior, dados ilimitados, que vai atender um público tal. E você tem o pré-pago. Né? Então, eu acho que, eu concordo com você, eu acho que o Brasil, e isso é uma ironia, porque é um produto tão difundido e apaixonante, tira menos do futebol do que poderia tirar, na minha visão, sobre vários aspectos. Sobre o aspecto social, aspecto econômico, é um mal nacional. Podemos pegar outro exemplo aqui, café. Sabe, assim, depois de muito tempo, o Brasil está começando a agregar um valor no café que ficou anos sem agregar, exportando grão puro para ele chegar no país tal e alguém fazer uma máquina incrível e vender em cápsula, caríssimo para nós. Né? Assim, nós temos na nossa sociedade gente que assiste o campeonato europeu, ou sei lá, acompanha times de outros países com mais intensidade que acompanham os nossos. E isso tem a ver um pouco com a gestão do negócio, né? Ou seja, essa dificuldade de algumas pessoas de ficar com essa baboseja, não vai virar negócio, não vai virar SAF, tem que ser clube. Gente, me ajuda aí, entendeu? Aí, é um clube social? Se realmente está me dizendo que o Clube Atlético Mineiro funciona igual funciona, sei lá, o Olímpico, igual funciona o Yacht Tênis Clube? Não é assim. Não é assim. É um negócio, é um espetáculo, é entretenimento. Então, tem que ser tratado com a grandeza de tal. E eu acho que a visão de negócio no futebol brasileiro ainda engatinha. Então, Gabriel, é bacana você estar falando sobre isso e, querendo ou não, tá tendo uma disputa, né, do entretenimento show com o futebol, no caso do Mineirão, né? O Mineirão vem priorizando muitos shows. Então, eu queria saber a sua opinião. Como que se deve, querendo ou não, a minha opinião, né? Eu acho que o Mineirão tem que ter a prioridade do futebol, porque, querendo ou não, o show prejudica, né? E, querendo ou não, 3 estádios vão ajudar nessa questão de dividir o show com o futebol. Como que você visa esse assunto, Gabriel? Bom, o Mineirão agora é um equipamento que precisa ter saúde financeira, né? Tem que se manter. Então, até conheço o responsável, acho que é um cara extremamente competente e ele certamente não tem lá na planilha dele, olha, prefiro ficar no vermelho do que priorizar para priorizar o futebol. Não está isso lá no escopo, né? Ou seja, é um equipamento amplo, que tem escopos variados e que quer se manter no azul, de preferência no azul forte e intenso. Assim que as coisas têm que funcionar mesmo, porque senão a conta não fecha. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é por que é que o futebol não está mantendo as contas suficientes lá? Então, assim, o que está fazendo com que o equipamento tenha que priorizar outro tipo de evento? Segundo, qual é mesmo o evento que vai ter, qual que é o que não é futebol? O que está entrando em conflito? Eu estou falando mais dos shows, né, que está tendo muito dentro de campo. Porque, por exemplo, teve um evento esse fim de semana, se eu não me engano, acho que foi ontem ou sábado, né? Foi sábado, se eu não me engano. Foi sábado. E pelo que foi informado, afetou muito o gramado, né? Fala que o Mascadar ligou durante a transmissão. Manda uma mensagem para ele aí, Fred. Fala, por favor, não ligue durante a transmissão. Não ligue. Mas nesse fim de semana teve o que eu estava dizendo é o seguinte: o estádio ele precisa de se manter. Aí você me perguntar assim, por que estão buscando o Mineirão? Não existe outro espaço na cidade
capaz de abarcar esse tipo de evento. Ou seja, com a Arena do Galo, e por isso que eu estou defendendo, né, a construção, você tem vários equipamentos. Pode ter para jogo, pode ter para show, pode ter... Não vai... desculpa assim dizer, não, o Mineirão tem que ser um equipamento para futebol. Vou ser muito sincero, o Mineirão tem que fechar suas contas. Ele é uma concessão pública, é um pouco da minha visão de mundo, assim, que o Estado, né, ou seja, o poder público tem mais o que fazer, além de ficar se preocupando em manter um estádio de futebol. O poder, a iniciativa privada é bem capaz de ter esse tipo de equipamento e as coisas funcionarem. Do mesmo jeito que eu defendo que a cidade tem que ter isso, eu também defendo que ele tem que criar meios de se manter, que não o caixa público municipal, que tem que sim priorizar educação, saúde e outras coisas mais fundamentais. Eu só acho que o modelo que o negócio estabeleceu, o modelo de negócio que o futebol estabeleceu, precisa ser mais rentável para fazer o Mineirão priorizar. Enquanto isso, o Atlético vai ter o seu espaço para jogar, sempre que quiser, e o futebol vai encontrar um meio. O Gabriel, já que a gente citou o assunto SAF, né? Hoje o clube brasileiro, a associação de futebol, a gente sabe que para tomar decisões, enfim, ela lida também com questões políticas dentro dos próprios clubes, né, dos mais diferentes estados do Brasil. A SAF, pensando em uma gestão mais profissional, coerente com dados, estratégias, números reais, um projeto a médio e a longo prazo, você acha que a SAF ela é mais profissional nesse sentido de se desvincular às vezes, de brigas e birras políticas para tomar decisões em prol do clube? Não existe panaceia para nada nessa vida, né? Tudo tem seus problemas. Eu vou apontar aqui que eu considero um problema no atual modelo. Você tem uma associação civil sem fins lucrativos, né? E a pessoa jurídica de um clube é isso. Então, você tem ali, geralmente, um espaço destinado ao encontro. Então, qual é a natureza jurídica do Atlético? A mesma do Automóvel Clube de Minas Gerais, do PIC, do Olímpico, do Minas Tênis Clube e por aí vai. Então, assim, os clubes, eles surgiram numa época em que ainda não havia Facebook, WhatsApp, e as pessoas necessitavam de um espaço de convivência. Então, o clube social é isto. Com o tempo, virou costume atrelar a ideia de um clube social a uma piscina. Então, a gente tem uma ideia de que os clubes são esses espaços. Como é que esses espaços se gerem? Os sócios têm o seu estatuto social, todos são contribuintes, entre eles são eleitos os conselheiros, que vão criar uma espécie de poder legislativo do clube social, e esse conselho vai eleger uma diretoria, que vai administrar os recursos que são provenientes dos bens do clube ou dos eventos do clube. Ou seja, se o Minas está fazendo a festa junina e cobrou ingresso, isso vai para o caixa. Se vendeu isso, se vendeu... e por aí vai. Então, assim, não é uma empresa. A empresa é uma pessoa jurídica cuja finalidade é o lucro. Ponto. Então, a empresa ela existe para lucrar. Se o negócio não faz sentido, o lucro não vem. E uma empresa tem obrigações jurídicas, estatutárias, de maneira muito diferenciada em relação aos clubes sociais. Onde é que começa o problema do clube social? As eleições para conselheiro. Vocês já viram como são as eleições para conselheiro do Clube Atlético Mineiro, né? Eu sei bem como é. Todo mundo sabe como é e deixa ficar do jeito que está para ver como é que fica. Né? Assim, não é exatamente todo mundo do clube que vai ali e vota nos conselheiros. Enfim, vocês sabem como é. E há uma distância total da torcida para o processo decisório. Fico bom de ver, assim, porque comparando assim, com democracia, como é que funciona na nossa cidade. Estou eu com as minhas críticas a Belo Horizonte, vou lá, tenho uma regra de um processo eleitoral, eu disputo, viro vereador e passo a ser parte do Poder Legislativo, então. Hoje, é muito difícil para um torcedor atleticano
simplesmente cumprir lá o requisito de 3 anos, né, de associado a qualquer clube. Associado. Uhum. Aí ele vai, disputa e vira conselheiro. Não é assim. Não é assim que funciona. Não é um jogo democrático, não é um jogo transparente. Há um status quo que seleciona quem é o conselheiro e aí ele cria o que vai ser o poder legislativo da diretoria, que é o poder executivo. Se é o poder executivo que escolhe quem é o poder legislativo, isso nunca vai funcionar. Então, quais são os problemas que advêm disso? A clareza sobre o orçamento, a clareza sobre os processos decisórios, a clareza sobre o uso dos recursos, sobre compra de jogador, sobre negociações. Tudo isso fica nebuloso, porque se você não tem quem fiscaliza, horas. Se abre margem para corrupção, se abre margem para autoritarismo, se abre margem para o seguinte, despotismo. Então, pode ser que a torcida dê a sorte de uma turma muito boa estar no comando do clube. E aí as coisas boas vêm. O problema é o contrário, que é quando uma turma muito ruim resolve se apossar, ser diretor e tal. Por isso, foi inventada a democracia, né? Ou seja, como a gente não quer ficar à mercê de um autocrata ou de uma oligarquia ou de poucos mandando em muitos, você cria modelos de controle. Eu acredito no modelo empresarial da SAF porque, você vai ter transparência. 2, quem quiser fazer parte, compra. Está no mercado. Você compra uma ação, você faz parte do processo. E se quem gere o negócio não for bom de serviço, o resultado vai ser ausência de lucro, ausência de bons resultados. A coisa começa a cair e você tem, de certa maneira, um mercado regulando isso. Então, eu defendo, como atleticano, esse modelo de negócio para o clube que eu quero ver. O que um atleticano quer? Está aqui, ó, atrás de mim. Medalha do bicampeonato, medalha da Libertadores, de preferência todo ano. Não é isso que a gente quer? Sem dúvida. Atleticano não vive de título. É verdade. Nós temos uma paixão muito grande para o clube. Mas se a gente viver de paixão de título, é melhor. Eu prefiro gritar gol, eu prefiro levantar caneco, eu prefiro ver o time indo bem e acredito que o modelo de SAF é melhor para isso. Claro. Gabriel, você acha que um dos grandes problemas políticos que o Atlético passou há um tempo atrás foi quando o Sete Câmara fechou a famosa torneira do passado no Atlético? Você acha que foi o momento mais turbulento da política do Atlético nos últimos anos? Foi esse momento? Olha, o Calil vira presidente e mesmo depois da profunda crise que passa no primeiro mandato, ele sai com muita popularidade. Quando um líder atinge um patamar de popularidade tão alto e consegue fazer o seu sucessor, é engraçado que o Calil é que me disse isso certa vez. Você, no máximo, faz o próximo. Fazer o seguinte é um erro político. Ele me disse isso. Só que ocorre que, na verdade, ele fez o Daniel, que foi eleito, né, na esteira da popularidade dele, e já cria um relacionamento muito turbulento com o Daniel. Né? Assim, de ligar de madrugada, de dar esporro, de xingar. Só que o Daniel, ele tem um perfil, é um cara admirável, né? Eu gosto pra caramba do Daniel, sempre me penitencio e peço desculpas por um episódio em que eu até gravei o Daniel no momento de desespero, que o Calil estava reunindo todas as forças que ele tinha para me caçar enquanto vereador e para comprar um voto de um vereador na Câmara, para estimular um vereador na Câmara, ele colocou o filho desse vereador no Galo, no CT. E a forma que eu tinha de provar isso, de certa forma, era gravar o Daniel. Mas eu diria que foi o maior dos muitos erros políticos que eu cometi. Gravar o Daniel foi algo que eu me arrependo profundamente, já me desculpei
dele. Embora o que eu queria demonstrar estava certo, embora eu estava ali comprovando um ato que eu achava terrível, que era utilizar o Galo para fazer política. Acho que vocês devem lembrar desse episódio, eu não devia ter feito isso. Mas o Daniel é muito elegante, muito cavalheiro, aceitou minhas desculpas e teve uma convivência com o Calil mais ou menos tranquila da parte dele. Quando o Calil resolve sair, na verdade, ele queria ter colocado como presidente o Gropen, que é uma outra pessoa que eu gosto muito. O Gropen é o estagiário do escritório dele, é um atleticano assim, de primeira, apaixonadaço pelo Galo, contribuiu demais para o Galo. Só que quando o Calil queria que fosse ele escreveu uma carta, que ele até me mostrou lá no escritório dele, negando essa coisa de receber a presidência do Calil, por motivos que eu considerei muito justos, que era, sobretudo, essa coisa de suceder um cara que acabaria tendo o poder de fato, porque seria responsável por colocar ele lá. Uhum. Quando o Daniel não quis a reeleição, foi mais uma vez um processo complexo ali dentro, porque você tinha o Lázaro, o João, um grupo em que o nome que acabou surgindo foi do Sérgio Sete Câmara, que reuniu o apoio desse mesmo grupo do Calil. Mas quando o Sérgio chegou ali, eu acho que o Calil estava com a esperança de continuar mandando ou influenciando, vou colocar assim, da mesma forma que ele vinha fazendo com o Daniel. O Sérgio Sete Câmara, que foi meu professor na Milton Campos e é um queridíssimo amigo, pessoa que eu admiro muito, não tolerou o estilo do Calil, de ligar de madrugada, de querer dar palpite o tempo inteiro, mas houve um episódio específico que envolveu uma ofensa proferida pelo Calil na direção da honra do Sérgio Sete Câmara, envolvendo pessoas muito importantes para o Sérgio Sete Câmara, que foi a gota d'água da relação entre os dois. Então, algumas medidas que o Sérgio já vinha tomando no Atlético para, de certa forma, apartar o Calil de questões financeiras, de questões de posições ali dentro, foram realmente o marco para esta crise de poder no Atlético começar. E isso envolvia, infelizmente, também questões políticas do município, né? Misturas de interesses do que era a prefeitura, do que era Atlético, como, por exemplo, a agência de turismo que atendia o Calil, e o Sérgio cortou, de fato, vou ser bem explícito aqui, algumas fontes de renda que o Calil tinha dentro do Atlético, sabe? E que a própria CPI, esses dias, esbarrou numa questão séria, que eram essas questões de viagens que eram pagas por clube, de maneira indevida e tudo mais. Então, isso foi a gota d'água. Aí o Sérgio realmente empinou a carroça com o Calil e passou para uma gestão mais específica. Quando chegou na última eleição, o Sérgio já estava muito próximo do grupo, né, que convencionou se chamar aí dos 4 R's, e ao invés de buscar uma reeleição, o caminho que se encontrou foi o da eleição do Sérgio, do atual presidente, que é um cara muito bacana, né, muito tranquilo, da paz, e que seguiu, de certa forma, o que o Sérgio continuou. Nós só fomos bicampeões brasileiros porque o Sérgio Sete Câmara fez o que é muito difícil para um gestor fazer: organizar a casa. Organizar a casa é uma coisa que não dá o resultado na hora, mas que vai garantir a gestão equilibrada para o futuro. E é um problema sempre fazer isso numa nação como o Brasil, seja no futebol, seja na política, porque há um imediatismo. Se você for perguntar para algum torcedor o que ele prefere, a contratação de um jogador caríssimo que vai meter bola no gol, ou sanear as contas e pagar as dívidas, eu acho que vai ter gente assim meio batendo o dedo no queixinho, entendeu? A grande questão é que se você opta pelo imediato, ele pode trazer um prazer momentâneo. O custo disso, a ressaca vem, seja nas finanças públicas ou nas finanças de um clube.
Verdade. Ô, Gabriel, o Sérgio Sete Câmara ele vai falar na CPI? Não é uma pergunta que eu fiz para o presidente, para relator. Eu acho que seria. Eu não sei, porque aquele negócio assim, uma orientação que eu dei para os 7 membros da CPI é que Uhum. essa não é a CPI do Galo. Não é Uhum. papel da Câmara Municipal investigar o que aconteceu da porta para dentro do Galo. Não, o relatório da Kroll, que todo mundo já leu, a CPI de abuso de poder investiga os excessos da Prefeitura de Belo Horizonte, em Uhum. órgãos como a Procuradoria, a Secretaria de Política Urbana, a Secretaria de Fazenda. Então, são assuntos referentes ao poder público. Nós não somos uma instância que investiga o Clube Atlético Mineiro. Então, eu não Uhum. sei até que ponto eles vão chegar à conclusão de que vale a pena ouvir o Sérgio. Sei que o Eu Sérgio. até, eu até falei no sentido assim, porque o Sérgio ele participou muito dessa questão do início ali da arena, né? Da O Sérgio fala que aprovação, dessas o coisas. Calil atrapalhou em tudo que pôde. O Sérgio É. fala isso a plenos pulmões. Assim. A relação do Sérgio com o Calil chegou a patamares assim de. Isso é uma coisa que me impressiona muito no Alexandre Calil, sabe? Não é segredo para ninguém. Eu já falei isso algumas vezes aí, que nós tivemos excelente relação, fomos próximos de noitada de uísque, de conversar, de bater papo, de um dar presente para o outro. E muita gente teve a mesma relação com o Calil. Daniel, Sérgio. E de repente ele briga com todo mundo. Sabe assim, é um cara que tem os seus bons adjetivos, já cansei de falar isso, mas que consegue. Ele tem uma visão um pouco tacanha de dividir as pessoas em instrumentos ou adversários. Se você não Uhum. faz as coisas exatamente do jeito que ele quer, da maneira com que ele manda, você vira o pior inimigo da vida dele. Isso é uma coisa que se repete assim com muita gente, o tempo inteiro. É surreal. Agora, o que ele fez com o Sérgio Sete Câmara, pessoalmente, que o Sérgio me contou, e que eu não vou falar aqui porque é uma questão da intimidade do Sérgio, é algo assim que é inaceitável mesmo. Então, Uhum. é uma coisa que não faz sentido, porque era um cara que foi eleito por ele, presidente. Né? Eu fui lá É. votar. Quando o Sérgio foi eleito presidente, foi com o voto meu, ainda era conselheiro. É. Gabriel, nos últimos, praticamente, vamos colocar, nos últimos 8, 9 anos, né? Belo Horizonte recebeu muito pouco recurso, né? Muito pouco investimento, né? Hoje, os vereadores de Belo Horizonte, assim, eles já trabalham em cima disso para conseguir melhorar isso na cidade, né, junto com o prefeito, da cidade voltar a receber recursos, investimentos de fora, né, entretenimento, enfim, porque a cidade praticamente 9 anos aí, vamos colocar, né, a gente pode colocar aí, recebeu muito pouco recurso, né, assim, se for olhar, comparando com outras cidades, outras capitais do Brasil, né, como que tá isso aí, os vereadores, né, com o prefeito atual. A cidade está se Tá mal. preparando para isso, está se movimentando. Tá mal. Sabe por quê? Porque Belo Horizonte, não está no mapa do planeta. O mundo não sabe onde fica Belo Horizonte. Assim, basta viajar. Eu viajo Uhum. bastante. Você chega lá, Brasil, Rio, São Paulo. Tem a terceira, é aqui, ó. Belo Horizonte, fica aqui, não sei o quê, nós temos isso. Uhum. Que é um grande apresentar o tempo inteiro do que é Belo Horizonte. Então, Uhum. falta a nossa cidade mais visão global. A prefeitura não tem um departamento a essa altura. Ou seja, nem a Belotur e nem o setor estratégico de internacionalização fazem isso. Vou pegar um exemplo típico. Eu sou muito ligado aos cônsuls que estão aqui em Belo Horizonte e ao cenário internacional na cidade. Tem uma coisa hoje que qualquer cidade faz e jorra dinheiro, que é uma cidade que está atrelada à ESG, né? Assim, a questão de sustentabilidade, economia verde. É você Uhum. falar isso que o Reino Unido assina um cheque, que a Alemanha aporta investimento, que a indústria quer vir para cá. Zero. Eu tenho um projeto de lei que é o Crédito Verde, que incentiva quem tem
construção painel fotovoltaico, 70 medidas, ganha um cashback de dívida ativa com o município. A prefeitura é incapaz de regulamentar isso de maneira decente. Então, se você não flui nos principais temas internacionais, hoje, o grande tema internacional é sustentabilidade, você não entra na fila do cheque, né, para receber um aporte de fundo disso tudo. Eu, por exemplo, estou fazendo, como eu falei, esse mestrado lá na London School. Cara, mas são muitos os fundos que você pode entrar na fila para conseguir. Tem, por exemplo, uma iniciativa que chama Urban 95, de cidade para crianças. Você aporta muito dinheiro se você fizer os projetos certos e colocar. Então, a prefeitura é pouco ousada e inovadora para atrair esses recursos de nível internacional. Segundo, nível nacional, dinheiro de Brasília. Tinha um projeto parado aí de mobilidade em Brasília há 3 anos. Eu peguei um avião, eu paguei a passagem, fui, marquei uma reunião com o Rodrigo Pacheco, pedi para ele ligar para o relator na minha frente, o projeto foi destravado em 30 minutos. Fico feliz, como presidente da Câmara, de ter feito essa articulação. Mas nós temos 53 deputados federais, né? 3 senadores, o Pacheco, inclusive. Não há uma articulação de bancada para Belo Horizonte. E como é que você faz isso? O prefeito de Belo Horizonte tem que dar um banquete. Ele tem que convidar os 53 deputados federais para um jantar feito por um belo chefe, no topo da prefeitura, com uma boa banda, e fazer política. Que não é reunião. Não é marcar no gabinete para tomar cafezinho. É fazer política de costura. Deputados, estou reunindo vocês aqui porque a prioridade da prefeitura é essa. Nessa cidade tem 3 milhões de pessoas, praticamente. Na região metropolitana, 6 milhões. Tem voto aqui. Vamos trabalhar junto, não sei o quê, e tal. Então, no nível nacional, falta o prefeito fazer igual o Eduardo Paes fez e faz. Vocês já viram o Eduardo Paes em ação? Ele tem uma casa, a casa oficial do prefeito do Rio de Janeiro também meio que humilha, né? Que ela é lá no... tem uma vista do caralho e tal. E o prefeito, ele promove encontros com prefeitos do Brasil todo, com a bancada de deputados federais do Rio de Janeiro. Meu cara, essa sala aqui da minha casa, noite de jantar com os meus colegas vereadores, noite de jantar com os deputados e tal, noite de jantar com o senador, estou indo ali, política, ó, costura. Então, há pouquíssima costura do município de Belo Horizonte quando o assunto é Brasília. E quando se fala de dinheiro local, aí é aquela vergonha, porque nós não atingimos as cotas de patrocínio do Carnaval. Aí eu te pergunto, não está faltando sentar com o seu Modesto Araújo? Falar assim, ô, seu Modesto, o pessoal tem certeza que vai comprar Doril, aliás, não vou fazer propaganda, vai comprar remédio para dor de cabeça, remédio para azia, camisinha, e como o senhor vende tudo na Araújo, que na Araújo tem, eu quero o patrocínio da Araújo do Carnaval de Belo Horizonte. Eu duvido que uma boa sentada. E aí aquele negócio, se eu sei que o senhor está precisando avançar com uma loja ali que está com problema, nós vamos correr, não sei o quê e tal, que está precisando do município também, isso é política. Aí você vai, localiza, vamos aqui, não sei o quê e tal. Falta diálogo da prefeitura com os ricos locais. O mercado de publicidade dos ricos locais, mais dinheiro em São Paulo e no Rio do que aqui. Vocês sabiam disso? Isso eu sabia. Então, assim, uma prefeitura que está nesse tipo de buraco, que não tem a vaidade de um pavão mesmo, porque você tem que pegar Belo Horizonte e fazer assim, uau, olha que cidade incrível, para o mundo, para o Brasil, para Minas. A gente perde turismo aqui dentro. Por quê? Esse jeitinho de Vila Hobbit, sabe, de ficar aqui isolado do planeta enquanto está tudo acontecendo lá, dinheiro não vem, não cai do céu, não. Você tem que correr atrás. E isso não acontece. E você tem que fazer acontecer. Vamos lá, Rodrigão. Vitor? Vamos lá.
Tem mais uma. Vamos chegando ao fim aí do primeiro It's Showtime, né? Queria agradecer primeiro o Gabriel por ter essa conversa bacana aí, né? Sem enrolação. Gostei muito. Você me esclarece muito, Gabriel, porque eu sou jovem, né? Venho aprendendo muito aí. Gostei muito das suas declarações. Tem alguma ponderação aí, Vitor, Fred? Acho que é isso, né? Eu, no Vitor? máximo, agradecer mesmo o conteúdo compartilhado aí. Foi um prazer participar, ouvir. Acho que ficou tudo muito bem esclarecido e colocado aí para o torcedor. Uma coisa que eu queria acrescentar é o seguinte, assim, esse é o terceiro podcast atleticano, já falei que veio a convite, depois de muita insistência, porque eu resisti muito tempo, justamente para não ser acusado de estar usando, tal. Uhum. Mas aí eu vi alguns comentários assim, mas ele não fala de futebol. Não queiram ver isso, gente. Não, sabe, é melhor eu não falar de futebol, porque eu não entendo. Eu tenho a franqueza de dizer que eu não sou um bom comentarista de futebol, não entendo do riscado, sou daqueles que grita gol quando a bola entra, entendeu? É a grande parte do que eu entendo. Não vou desenhar tática Ô, de Gabriel. futebol, não vou comentar contratações, não vou comentar como foi o jogo de ontem, o que você achou? Isso é terrível, aliás, uma confissão na minha vida. As pessoas, quando querem puxar papo, às vezes, viu o jogo? Gostou? Gostei. O que você achou? Me bota numa furada. Perguntando isso que eu não sei dizer. Então, uai, ganhamos, né? Uhum. Ganhamos, acho que foi bom. Mas e o time, uai? Seguir ganhando, tá bom. Sabe aqueles comentários bem de elevador? Assim? É o que eu sei fazer. Fala. Gabriel, um bate-bola rapidinho, então. Para você, Hulk pode chegar a ser o maior ídolo da história do clube? Não. Não porque não tenha méritos, mas porque tem competidores que eu acho difícil dele alcançar. Olha, eu soube responder. Ah, Libertadores, Campeonato Qual, Brasileiro ou Copa do Brasil? O que você quer levar esse ano? O que eu quero levar? Copa do Brasil, Libertadores ou Brasileiro? brasileiro, Copa do Libertadores. Brasil? Libertadores para eu ir de novo para o Marrocos. Tentar a sorte. Não, eu quero a Libertadores. Qual que é o seu, qual que é o seu, Qual que é o quê? qual que é o seu grande ídolo no Galo? Seu grande ídolo Eu no já falei, Galo? o Reinaldo. Eu Reinaldo? acho que é um dos jogadores que transbordaram o Atlético e porque é mais do que um Uhum. jogador, é uma figura humana que eu gosto muito. E esses dias eu estava no outro podcast e ainda brinquei que, além de tudo, minha mãe chegou a ficar com o Reinaldo, né? A gente sempre se encontra e eu brinco, ô papai, quase, né? Quase foi papai e tal. E aí um danado, uma Uhum. pessoa achou uma foto minha com uma foto da minha mãe com o Reinaldo, ó, de Com o priscas dela. Reinaldo. Falei, olha aí, como papai com a barriga inteira. Mas É eu gosto pra caramba. o. É um cara que eu admiro muito e foi um artista dentro de campo. Eu não cheguei a ver o Reinaldo jogando, né? Mas eu fui muito próximo a ele, assim, depois da carreira, assim, convivi muito com o Reinaldo, assim. Mas é interessante que o tempo foi passando, né? Eu falo que hoje, assim, você teve o Ronaldinho, que eu É. acho que é fora da curva, né? Ronaldinho é um popstar mundial, né? Ele é fora da curva, né? Vou levar o sushi pra ver. Ele é um cara. Pode O falar. Ronaldinho é um cara que o Ronaldinho é um cara que não é ídolo só do Galo, né? Ele é um ídolo mundial, né? E para mim, assim, o que eu vi jogando, né? O Hulk para mim hoje é assim, dentro e fora de campo, é um cara que eu tento aproveitar ao máximo ele no Galo, porque é um cara totalmente fora da curva no clube, né? Tudo que ele faz dentro e fora de campo. Dá para ver aqui? Ah, Isso vi, agora aqui eu vi, agora eu é vi. uma matriosca, né? Deixa eu colocar aqui que eu vou. Aham. Ó, eu estava em Praga, na República Tcheca, e saí ali da Ponte Carlos, estava caminhando em direção ao castelo lá, e entrei numa loja e tinha essas matrioscas, né, que são tipicamente russas, mas em muitas regiões da Europa se encontra também, de vários times do mundo. Uhum. E na hora que eu cheguei, eu vi isso daqui. O Caramba. ano era 2013. Para ser Olha preciso, só. era maio, abril, maio de 2013.
Olha aqui. Nó, 49 ainda. Ah, legal. É, é. Tem ele pequenininho? Não, fica melhor. Espera aí. Que eu dei até uma de presente pro Calil, pra Adriana Branco. Ó. Caramba! Que isso? Olha só. Richarlison. Ah, tem várias. Bernard. Ele tinha que ser o menorzinho. Ó, dá o tamanho do... É o Mas o menorzinho mesmo, menor né? foi o Rocha. Pra ver? Marcos Rocha. Legal. Marcos Rocha. Aham. Que É, bacana, cara. por que eu estou dizendo isso? Assim, no que eu vi jogar, e teve uma época que eu trabalhava na cidade administrativa, né? Eu era subsecretário lá de Estado, Uhum. trânsito terrível para voltar. Eu ia para o CT e malhava lá, corria lá e tal. Então, nessa época, eu convivi muito com o Ronaldinho. Com o Cuca. O Ronaldinho é uma pessoa incrível. Tipo assim, eu É, sou ele é. muito fã dele. Não só da arte que ele coloca dentro de campo, porque ainda que eu seja um sujeito ruim de analisar o futebol, qualquer pessoa consegue olhar o Ronaldinho jogando e entender que aquilo não é para qualquer um, né? Então, na hora que eu cheguei em Praga e vi isso daqui, falei, é o que eu quero para o Atlético. Meu time estava ao lado de matrióticas do Barcelona, do Real Madrid, né? De grandes times do mundo. Ninguém precisa explicar o que é Barcelona para o menino de qualquer lugar aqui de Belo Horizonte. Ele sabe. Então, eu quero um Galo que tenha essa dimensão aqui, mundial. É isso. Então, eu acho que a Libertadores, se na hora que você me perguntou, nos coloca nesse patamar. Daqui é meu cantinho, o Galo aqui, bandeirinha. É uma biblioteca. Uhum. Eu sou doido para descobrir o que é isso daqui, ó. Eu sei que é uma relíquia. O quê? Eu só não sei o que é. Ele tem os pontos cardeais, ó, norte, sul, leste, oeste. Mas eu não sei o que é. Alguém Olha, poderia me cara. ajudar qualquer dia. Eu sei que é velho. Ó. Tão chato. Você comprou isso? Você comprou isso em BH? Não, ele estava dentro de um livro muito antigo aqui na biblioteca. Como vocês podem ver, minha biblioteca ela tem algumas. Tem o Santinho do Juscelino Kubitschek, tá vendo? Olha. Aqui JK. tem os pins de campanha da campanha presidencial de 1960, que é a espada do João Goulart, perdão, a espada do Teixeira Lott e a vassourinha do João Goulart. Lembra? Varre, varre, varre. Olha, Cada coisa aqui que é. Tem uma camisa ali da seleção, do nosso primeiro. Tem de tudo aqui, vocês precisam ver. Muita coisa atleticana também, mas está mais guardada. Tem umas camisas da década de 70, as coisas que o Reinaldo deu para minha mãe. Mas, assim, eu acho que o Reinaldo foi um grande jogador. É um grande jogador. Com certeza. Então é isso. É uma pena a época, né? A época, essa questão dele do joelho, né? Da medicina não ser tão avançada igual hoje, né? Talvez hoje em dia o Reinaldo sentiria menos o joelho e teria jogado mais, né? Uma pena. Eu gostava muito Mas também dele, porque faz era muito parte, né? festeiro. Eu acho isso maravilhoso. Bom, esse tipo de jogo é engraçado, né, Gabriel? Que esse tipo de jogador combina com a história do Galo, né? Você pega, por exemplo, Reinaldo, Ronaldinho, né? Vou pegar Guilherme, que fez dupla com Marques, né? Que foi um grande artilheiro. Todos esses caras tinham uma vida boêmia boa em Belo Horizonte, né? Conheciam bem a vida boêmia em Belo Horizonte. Só que, como se disse, garantiu dentro de campo, né? Eu acho Esse que tipo de jogador. o nosso melhor prefeito também era assim, né? O JK ia para o cassino, dançava, bebia, atravessava a Lagoa da Pampulha num barco tocando seresta no violão, aproveitava um pouco mais a casa do baile e de manhã ele estava lá na prefeitura batendo ponto. O que eu estou dizendo? É uma cidade que
vez ou outra, eu falo isso, obviamente, um pouco em defesa, em causa própria. Eu sou boêmio, eu sou festeiro, eu gosto de me divertir. E vez ou outra eu escuto, não, tem que ser um pouco mais discreto em relação a essas coisas e tal. Acho que isso é resquício de uma sociedade muito conservadora, do ponto de vista de que você precisa parecer alguma coisa, sabe? Não, só vou à igreja, só rezo, sou quietinho, durmo 9 horas da noite. Tá, beleza. Isso me lembra uma frase maravilhosa de um cara que eu admiro muito, que é o Winston Churchill. Certa vez ele conversava com o general Montgomery, que era um chato, mas muito bom de serviço também, que falou assim, se vangloriando: eu não bebo, eu não fumo, eu não prevarico e sou herói. E o Churchill respondeu: eu bebo, fumo, prevarico e sou chefe dele. Sabe assim, tem vários caras que são chefes aí e que jogam bola muito pior de quem gosta de um bom churrasco, um samba, um pagodão, uma baguncinha, vez ou outra, que também é bom. Então, assim, sabe, se a pessoa entrega, se o resultado vem, o que não dá, é claro, e a gente tem exemplos disso também no futebol, são aqueles que, né, erram a mão e aí não consegue desempenhar em campo. Mas se a pessoa está desempenhando, se ele tiver uma vida frustrada e infeliz, eu aposto que ele vai entregar menos, né? Exatamente. Ele só Mas tinha que morar beleza, um pouco Gabriel. longe dos vizinhos, que o barulho estava gerando alguns problemas. Demais. Não, mas beleza. Ô, Gabriel, eu queria te agradecer, né, pela oportunidade de você ter, né, nos atendido aí, aceito o meu convite, né? Aquele dia a gente bateu um papo bem rápido, né? O dia que eu te Você convidei, estava né? onde, você acha, aquele dia? A gente estava na Times Square. Ô, louco. É. Eu dando um pulo A aí em gente Nova tava- York, eu te aviso para a gente encontrar em algum lugar de jazz. É uma cidade que eu gosto. Vamos. Ih, E é o que sempre não que eu vou, eu falta. encontro um amigo queridíssimo aqui de Belo Horizonte, que é o Lucas Mendes, né? Que por muito tempo Uhum, apresentou o Manhattan Connection e do qual eu virei muito amigo. uhum. Então vamos sair para ir para um jazz aí, tomar um bourbonzinho e conversar, jogar papo fora. Vamos. Não, vamos sim, combinado, combinado. E te desejo toda boa sorte aí, né, na sua trajetória aí, né, futura, que consiga melhorar a nossa Belo Horizonte, né? A gente que tá longe, né? A gente sente muita falta, né, da nossa cidade, né, da nossa raiz, né? Faço ideia. É, e aquele dia a gente conversou um pouco sobre isso, né? E eu acho que às vezes os políticos têm esse poder de conseguir mudar, né, um pouco a história, né, futura, e quem sabe um dia fazer essas pessoas que estão longe, né, da sua cidade natal, né, poder voltar né, usufruir e viver na sua cidade natal, né? Todo mundo quer estar perto da família, né? Quer estar E perto ver de o Galo, né? onde e ver o Galo, claro, sem dúvida, né? É, mas eu queria te agradecer e desejar toda a boa sorte do mundo, né? Obrigado. E que o nosso Galo nos dê alegria aí. Amém. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigadão. Espero que a conversa tenha sido proveitosa e Valeu, Gabriel. à disposição. Ok. Obrigadão, Papo Gabriel. excelente.